Olá. Boa noite, boa noite, boa noite a todas, todos e todes. Sejam muito bem-vindos e vindas ao Festival BXD de Cenas Curtas. Nos desculpe pela demora, né? Tecnologia, problemas técnicos e por aí vai. Mas estamos muito felizes de estar aqui nessa noite. Esse evento ele tem o patrocínio, né, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Lei Aldir Blanc, contemplado no edital de fomento a festivais. E hoje nós já iniciamos com uma oficina de cenografia e figurino, e estamos aqui para esse lindo bate-papo, né, com artistas da Baixada. O Festival BXD ele surge como proposta de provocar a reflexão sobre a produção realizada na Baixada Fluminense. Nós teremos apresentações dia 23, 24, 25 e 26 de 12 cenas selecionadas pelos nossos curadores, a Vilma Mello e o Cláudio Handren, e essas cenas elas são todas da Baixada Fluminense, de grupos da Baixada Fluminense. E hoje estamos aqui para debatermos sobre a nossa produção artística, cultural, na Baixada Fluminense, pós-pandemia, quais as nossas perspectivas de produção, de avanço, quais as nossas necessidades. E eu vou chamar aqui para mediar, né, esse debate, nosso parceiro aí do Queimados em Cena, Leandro Santana, que é um produtor cultural, ator, né, fazedor de cultura há muitos anos na região. Estou muito contente por toda essa galera que está aqui. E contigo agora a palavra aí, meu amigo. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos os queridos amigos aqui. Super à vontade, super em casa, com essa galera tão querida. Morrendo de saudade de todos vocês, da gente fazer o que a gente mais gosta de fazer. E da gente estar junto para fazer teatro, para assistir teatro, né? E agradeço imensamente o convite, Alexandre, toda a galera da escola. É um espaço que é muito importante para a nossa região, um espaço que é muito importante para a Baixada Fluminense, para a cidade de Nova Iguaçu e para a Baixada Fluminense como um todo. É muito incrível, sempre em todos os lugares que eu estou, que eu tenho a oportunidade de falar dos amigos, dos parceiros, eu tenho muito esse hábito de tentar criar pontes com os fazedores da região e sempre utilizo Alexandre, toda a equipe, toda a galera da Escola Livre para um exemplo, né, a Sala Miradade, como exemplo de uma referência na nossa região de êxito no meio de tanta dificuldade, tantos poréns. A gente está aqui na unha e acho que vocês são um grande exemplo de possibilidades de ação. Todos os que estão aqui, né? Eu acho que a nossa troca, o nosso diálogo de hoje é com um grupo muito bacana de pessoas que estão aí fazendo a todo custo. E esse debate ele é muito importante para nós e para todos os que vierem assistir agora e depois, porque é, na verdade, uma série de perguntas que a gente já se faz, que a gente já se questiona, coisas que a gente já se questiona, e que a gente talvez esteja trocando aqui em diálogo, né?
nesse novo formato que veio para ficar, ao que parece. Então, talvez a gente fazendo essa troca, a gente consiga enxergar algumas possibilidades ou reafirmar possibilidades que a gente já esteja enxergando, porque dá uma certa confiança a gente estar de braços dados com os amigos que, né, estão passando pelas mesmas dificuldades que nós. Esse cerne, sem querer, eu já usando o nome aí dos parceiros de São João, esse cerne da dificuldade que é coletiva e da possibilidade de enfrentá-la de mãos dadas, é o que move e que faz a gente estar em rede, estar juntos na frente Adra RJ, por exemplo. Eu acho que essas dificuldades que a gente enfrenta no fazer artístico, no fazer artístico periférico, todas elas só podem ser enfrentadas e vencidas coletivamente, né? Eu queria só começar fazendo uma pequena observação que nós estamos, durante todos esses meses, sem realizar espetáculos da forma convencional, né, que vemos fazendo há tanto tempo, cada um de nós. E eu hoje até fiquei pensando, antes da nossa conversa, em fazer uma pesquisa para tentar descobrir como será que as companhias e os grupos de teatro sobreviveram à gripe espanhola? Como será que as grandes empresas, né, as grandes produtoras, as grandes companhias mesmo, com vários profissionais contratados, a primeira atriz, o primeiro ator, como que essas empresas sobreviveram à gripe espanhola? Fiquei pensando que pode ser um mote de discussão, de pesquisa, de busca interessante para nós, para a gente tentar olhar no retrovisor e pensar no que a gente pode tirar de experiência, né, disso. Queria que rapidamente a gente fizesse uma apresentaçãozinha. A Alexandre já falou de mim, meu nome é Leandro Santana, sou da cidade de Queimados, ator e produtor. E vamos aí, cada um falar. Adriano. Opa, salve, salve, galera. Adriano Didi, ator, produtor, palhaço, inventador de moda da cidade de Itaguaí. Próximo. Vai, gente, eu vou fazer a tia, hein? Vou chamar um por um. Vai, Cesário. Boa noite, eu sou Cesário Candido, sou ator, sou dramaturgo, sou produtor, sou um dos fundadores da CIA de Arte Popular de Duque de Caxias. Tiago? Olá, boa noite. Meu nome é Thiago Cinquini, eu sou dramaturgo, ator, produtor e fundador do Capivara, Núcleo de Dramaturgia e Genética da Cena Contemporânea. E de Paracambi. Fernanda? Sábado eu tô lá, hein? Oi, eu sou a Fernanda, eu sou de Nilópolis, eu sou atriz, produtora do Coletivo Panela Teatral e também uma das idealizadoras do projeto Nós por Nós, Chatuba. Fazola? Olá, boa noite. Sou Leandro Fazola, sou ator, produtor e pesquisador, sou da Companhia Cerne de São João de Meriti e também do Festival Cenáculo de Teatro da cidade de Duque de Caxias. Alex. Oi, gente, boa noite. Eu sou Alex Teixeira, sou ator, produtor e sou de Nilópolis. Quem tá faltando? Pode? Deve. Já. Opa! Thaísa Vasconcelos, sou produtora da K Produtora e do Grupo Cristina e diretora de produção do Centro Cultural Oscar Romero. Mesquita. Maravilha. Meu
gosto quando falo o nome das cidades. Quando a gente fez o inspetor-geral, né, Cesário? A gente sempre finalizava a peça falando primeiro o nome da cidade de Caxias, Cesário Candy, de Nilópolis. Primeiro falava o nome da cidade. É porque, na verdade, a gente é uma teia gigante, né? As pessoas, geralmente, a gente estava tendo uma conversa aqui no antes, né, sobre territorialização de orçamento da cultura, essa luta, essa batalha que sempre foi tão cara para todos nós e que a atual gestão da SEC conseguiu desengavetar projetos que a gente vem batalhando e construindo coletivamente há muitos anos. A gente tem aí o Conselho de Estado de Cultura e uma demanda enorme dos fazedores e produtores culturais já de muito tempo, que foram construindo várias etapas desta possibilidade porque às vezes na gestão pública não é possível, dentro de um mandato, dentro de uma gestão, você realizar algo que parece que é tão simples, né? Mas todo o processo, todo o passo a passo é imprescindível para que aquilo ali avance e mais à frente, de alguma maneira, seja concretizado. Então, essa luta da gente territorializar os orçamentos, ela é muito importante, ela não vem de hoje, ela é um processo mesmo, e nós, Baixada Fluminense, somos uma grande teia. Às vezes, os realizadores, os fazedores de teatro do centro, zona sul da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, não entendem muito. Mas como assim? Então são várias cidades? Eu pensei que era uma área só. É perto do Meyer. E aí é engraçado, ao mesmo tempo meio assustador, né? Mas a gente vai exprimindo os desejos e as realizações e, ao mesmo tempo, mostrando que é muito mais complexo do que sonhava a filosofia de alguns. A gente começa esse papo eu queria entender assim de vocês, como é que é essa sensação que ela vem desde lá de trás, março, né? Fecha tudo, os teatros estão fechados, os cinemas. Nós, profissionais das artes, não somos melhores do que nenhum outro tipo de profissionais, não somos melhores que nenhum outro profissional, nenhum outro trabalhador, mas como a nossa ação de trabalho ela é uma ação que necessita da presença física das pessoas e tal, nós passamos por um período de reinvenção, né? Estamos aí tentando nos adaptar, reinventar. Moleza, liga a câmera, faz um zoom, faz a peça de frente para o celular e aí tá tudo certo. Dá no mesmo. Não é bem assim, né? Não tem sido bem assim. Então, eu queria já perguntar para vocês, começar aí com o Fazola, como é que vocês, nesse primeiro momento, assim, fecha tudo, como é que foi para vocês e como é que tem sido, né? O que vocês estão se organizando com esse novo normal aí? Na verdade, eu acho que foi um dos períodos mais complexos que eu já passei. Eu acho que todo mundo também, né, fala isso. Eu acho que eu tô chovendo na molhada, porque eu acho que ninguém nunca imaginou uma coisa nessa proporção. E pra gente foi especificamente difícil, porque a gente tinha estreado um espetáculo novo no final de 2019, e a gente estava aí começando a circulação, né? Na verdade, fechou tudo em meados de março. Em abril, a gente ia fazer 2 temporadas simultâneas. A gente ia fazer Laura Alvim com o nosso infantil e Terreiro Contemporâneo com o espetáculo novo, que era Turmalina, e era a primeira apresentação, e depois em maio a gente ia para São Paulo com o espetáculo. Então, assim, a gente tinha uma grande quantidade de material gráfico já impresso, circulando, cartaz, filipeta, panfleto. Então, assim, 2 meses depois, quando a gente viu que o negócio estava muito maior do que a gente esperava, né? Porque todo mundo foi esperando aqueles 15 dias iniciais, e a gente foi esperando uma resposta.
e os teatros começaram a não dar respostas de para quando ia ser adiado, e a coisa foi ficando assim. Eu lembro de 2 meses depois, quando a gente chegou à decisão de pegar aquele material todo impresso e jogar fora, porque não adiantava mais guardar aquilo, que as datas já estavam completamente defasadas e você não tinha o que fazer. E assim, era dinheiro indo para o lixo, sabe? Eu acho que um dos primeiros momentos que eu tive noção real de que a gente não tinha nenhuma previsão do que ia acontecer foi quando eu joguei esse material fora, porque foi aquela decisão de, gente, agora quando voltar, nada disso vale mais, sabe? Já está tudo defasado e a gente não faz ideia de quando isso vai acontecer. E seguiu assim, né? A gente tinha passado em outro edital para estrear um espetáculo novo, que você estava no elenco junto com a gente, né? A gente ia estrear em outubro. E a gente foi vendo os contratos caindo, a gente foi vendo o trabalho caindo. Assim, a gente tinha acabado de começar, a gente alugou recentemente uma sala em São João e em abril a gente começava a dar oficinas nas salas. A gente já tinha feito toda a organização para começar as nossas oficinas. Assim, foi uma bomba atrás da outra. Assim, foi bem chocante aquele primeiro momento. E depois a gente foi tentando entender como lidar com isso. E, na verdade, eu acho que a minha companhia, né, a CERN, especificamente, não soube muito bem como fazer essa passagem para o virtual. Assim, foi uma escolha nossa, a gente não fez nenhum espetáculo online. No máximo, quando a gente foi comemorar aí um período de aniversário da companhia, a gente fez uma série de lives, um projeto até de TBT, né, que a gente chamou, relembrando a nossa trajetória, e aí fez um festival virtual, que agora vai até para a 2ª edição. Mas, assim, a princípio, esse caminho para o virtual foi algo que a companhia não fez, exceto quando começaram a surgir os editais da CSEC, e era o Cultura Presente, era o primeiro Cultura Presente nas redes, que foi aquele momento de, tipo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, assim, a gente foi criando vários projetos, pensando em projetos com um formato que a gente nunca tinha pensado antes. E aí eu acho que a gente... É engraçado falar, tipo, eu ia falar, acho que a gente sai dessa pandemia e não sai, né? Porque não existe previsão de sair, né? Não tem vacina, não tem política, então a gente não sai, mas a gente cria esse novo movimento de tentar entender o que vai ser daqui para frente. A gente está agora retomando alguns ensaios, algumas atividades, até por causa dos editais da Aldir Blanc, né? Porque esse prazo não foi estendido, então a gente precisa fazer agora, mas ainda tudo com muita incerteza, com muito medo, com muita insegurança. Então, eu acho que passou aquele choque inicial, mas acho que todos os medos e as inseguranças estão com outra cara, mas estão todas presentes aqui ainda, sabe? Um pouco sem entender como vai ser, porque, ok, tem a Aldir Blanc que está aí promovendo um momento geral de ebulição na cena cultural, seja como for, online, presencial e tal, mas e depois de abril, depois de maio, que esses projetos acabam, né? Como que a gente segue? Acho que essa é a principal questão. A Aldir Blanc foi uma resposta agora, mas e depois? Maravilha. É um panorama que é quase comum a todos nós, ou a grande maioria de nós, né? Essa adaptação para o virtual, ela não é um bolinho, né? Vai ali, faz ali, que dá tudo certo. E a Queimados em Cena também não se adaptou assim, com facilidade a esse novo normal. Nós tivemos uma experiência, que foi a realização do Lima Entre Nós no Teatro da cidade de Queimados, o Teatro Metodista, para um único espectador. Me chamaram para fazer lá no Petra Gold no mês de novembro, mês da consciência negra e tal, e para um espectador. Só que acabou que foi dando um monte de bolo doido no combinado e eu resolvi não fazer. E houve um outro convite da Juliana França e da Natasha Corpelina para um projeto delas. Fiz no Metodista. Achei horrível. E não é um purismo. Não, você é quadrado. Na verdade, a gente tem que se reinventar. Não tem nada a ver com isso. É que eu não estava me sentindo preparado para aquilo. Então, eu fiz sem saber se eu olhava na câmera do celular, se eu fazia como eu sempre fiz. Então, nessa busca, assim, foram 2 ensaios, mas a gente sabe que o que vale mesmo é o Avera, né? Então, nessa busca para onde eu olho, será que estão me vendo? Será que o foco mesmo está certo, de verdade? Será que está dando para ouvir? Será que a internet está boa? E aí o texto foi dando uma segunda coisa, sabe? Eu pensei
pensava em tudo menos no texto. Tiveram vários momentos assim de pausa que eu ficava olhando assim para um lado, para o outro, nada, tudo, só buscando o texto, porque eu não sabia mais o texto que eu estava pensando, se estava na internet, será que estavam vendo? Aí no final o público fala que foi bom, que ai, adoramos, maravilhoso, aquelas coisas que todo mundo fala, até por mentira mesmo. Mas aí você nunca sabe, né? Você fica naquela angústia gigante. Nós, quem mais ensinou, não se adaptou tão bem assim a isso também, não. A gente tem um projeto de um infantil que também estava para circular, começando a ganhar formas, e aí esse infantil está virando pílulas para a gente colocar na rede e tal, mas tudo incipiente ainda, né? Agora você toca num assunto que já é uma dos pontos aqui que eu anotei, e eu queria pedir ao Thiago para falar um pouquinho para a gente sobre isso. Aldir Blanc, essa questão da Aldir Blanc, todos nós fomos instados a nos reinventar. Como é que essa realidade da Lei Aldir Blanc ela encontra as cidades de pequeno porte em todos os sentidos, pequeno porte no recurso que chega, pequeno porte na quantidade de fazedores que acessaram o recurso. Como é que é isso em Paracambi e o que é o resultado da Lei Aldir Blanc numa cidade do tamanho de Paracambi? Bom, a Aldir chega para abrir um baú empoeirado, assim, porque enquanto outros lugares esse recurso chega como, minimamente, nas grandes produtoras, como uma folha de pagamento, talvez eu possa chamar assim, a Aldir, em Paracambi, se consolida como uma verdadeira virada de página, né? E, ao mesmo tempo, vem com todas as questões que isso traz, porque nós estamos numa cidade que até agora não tem, por exemplo, constituído um Conselho Municipal de Cultura. E aí, como faz? Como que faz para aplicar? Então, os artistas precisaram arregaçar as mangas, formar uma base de resistência, porque a gente não pode ignorar o fato de que a Aldir chega num ano de eleição municipal. Então, eu acho que isso também foi um agravante horroroso e terrível, porque se nós já tínhamos consciência de que o artista, de que a classe cultural, ela é a escória, em alguns municípios eu acho que isso ficou muito mais evidente, assim, porque, embora em Paracambi eu também possa dizer que, em certo ponto, quando nós estabelecemos a luta e fincamos os pés ali dentro da Secretaria de Cultura, de que a gente não arredaria de lá sem que fosse resolvido, a gente foi até muito bem sucedido e acolhido, de certa forma, né? Porque a coisa foi andando, mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de dizer que nós conseguimos uma coisa que para nós era algo muito, muito tranquilo e aparentemente comum, mas depois eu fui entendendo que não, que foi conseguir estabelecer um diálogo direto com a Secretaria de Cultura, ao ponto das demandas dos editais e das formulações de alcance financeiro desses fazedores de cultura de Paracambi partissem de nós, né? Nós vimos questões loucas acontecendo ao nosso redor em outros municípios, metas estranhíssimas que só dificultavam o acesso dos artistas a esse dinheiro, a esse recurso, enquanto nós conseguimos simplificar ao máximo. A gente, na verdade, nem sabe como vai responder à controladoria, mas o que a gente sabe é que todos os artistas já receberam e esse dinheiro está gasto, assim, e é isso. A prioridade era pagar os artistas, depois a gente conversa com Noé. Se a arca vai afundar ou não sei ainda não, mas estamos aí. Maravilha. Eu experienciei o outro lado dessa moeda, né? Eu, como fazedor, como artista, como produtor cultural, fiquei naquele lugar, às vezes até um pouco desagradável, de perceber a fragilidade e a falta de preparo de alguns de nós também. Como as trocas com os artistas me ensinaram nesse processo da Lei Aldir Blanc. Me ensinaram, assim, não no sentido pejorativo de achar que alguns artistas, ou muitos dos artistas, não sabem ou não conseguem. Não é isso. É que
mesmo de perceber e de entender as dificuldades de formação, as deformações do nosso processo, não só artístico, né? Porque artisticamente a gente tem várias deficiências. Quem está mais próximo de grandes centros de formação tem mais acesso às possibilidades de troca e de entendimento do ofício de atriz e de ator, mas não é nem disso que eu estou falando, é do nosso pertencimento mesmo, do nosso entendimento de direitos e de possibilidades de atuação em conjunto, coletivamente, de brigar por um direito, de acessar um direito de forma coletiva. Eu me senti muito assim, ao mesmo tempo frágil, porque é a minha família, assim, eu me sinto pertencente a esse coletivo de pessoas, independente da minha função política ou meu cargo transitório, que é sempre. Então, assim, eu experienciei esse outro lado e, ao mesmo tempo que via algumas fragilidades do nosso conjunto, do nosso grupo de artistas, e aí não só em Queimados, né? Eu conversei com várias pessoas de vários outros lugares, eu ouvi coisas também muito assustadoras, sabe? Do meio político, do meio técnico, dos setores. Vocês artistas acham que é só fazer assim, tá certo, não é bem assim, tem regras. Já sei, você não pensou, né, subsecretário? Já sei, vocês pensam sempre na cultura, na arte, quero ver fazer continha. Não, querida, desculpa, eu sou produtor, eu sei fazer conta. Sempre tem um lado assim para diminuir o trabalho da gente. Eu trabalhei assim durante alguns dias fazendo os pagamentos do lado de técnicos que realizavam os pagamentos das pessoas olhando assim a lista assim dos artistas da cidade. Quem é essa pessoa? Gente, como assim? Vai receber o dinheiro, meu Deus, o que fez nessa pandemia? Fez alguma live? É artista famoso? Meu Deus, ai, que trabalheira que tá dando isso, hein, seu secretário? Nossa, que coisa, meu Deus, esse pessoal tá em casa ganhando dinheiro do Bolsonaro. Ai, nunca vi esse artista, nunca me alegrou em nada. Aí você, sabe, tinha uns momentos assim, que eu disse, caralho, o que eu faço aqui? Eu mando matar essa pessoa e ninguém recebe mais. E são vertentes de diferentes problemas também, né, Leandro? Porque são os problemas internos da Secretaria de Cultura, de quem está articulando, e os problemas também da falta de políticas públicas municipais, que fazem com que os artistas não consigam... Tem gente que não sabe se quer compor um portfólio, sabe? A Baixada é lidar com isso o tempo inteiro. A descontinuidade das coisas, né, das gestões, das atuações de gestão pública, de política pública de cultura, é uma loucura muito grande. E aí, assim, no meio dessa doideira toda, eu fiquei pensando muito nisso tudo que a gente estava conseguindo fazer, né? E para nós, assim, foi meio que um fingido a determinação de que era para fazer uma coisa como o vídeo, igual o Estado e tal. Aí foi esse o caminho que a gente acabou tendo que fazer aqui, e muito do resultado que se alcançou na minha cidade foi por conta também de algumas determinações, né, de outros setores, e a gente foi acatando, porque é um jogo, né, uma barganha. Se você, às vezes, você não aceita dar um passo para trás e tentar implementar uma coisa que você quer, você não consegue, sai todo mundo perdendo e vamos embora para casa mesmo. Mas dentro dessa loucura toda que foi convencionar a coisa do vídeo, eu queria perguntar aí também para Fernanda, queria entender, Fernanda, como é que você vê essa loucura do teatro Zoom? Como é que é essa adaptação para esse formato? Você tem feito, está fazendo, quer fazer, já pensou uma estratégia diferenciada? O que você entende? Eu estou assistindo, né? Não sei. O que você entende por essa nossa nova
obrigação de aprendizagem, né? De se entender com atores que precisam agora dialogar com o teatro Zoom, não atores que sabem e enfrentam suas dificuldades para fazer para TV ou para cinema, mas esse formato que está meio no meio do caminho das duas coisas que a gente está tendo que... Fala aí. Eu acho que é um distanciamento muito grande, né? E, assim, a princípio eu fiquei muito relutante a assistir qualquer coisa pela internet, a fazer também, porque eu ficava assim, gente, mas como? Como que eu vou pegar uma câmera, vou me gravar? E como que eu vou saber a reação da plateia? Como eu vou saber o que as pessoas estão sentindo? Se está chegando a mensagem para ela, como que vai ser? Mas aí veio, né? Eu tive até... Minha colação de grau foi pela internet. Foi uma coisa totalmente esquisita para mim. Eu defendi o meu TCC pelo Zoom. E foi uma experiência... Foi totalmente novo e muito ruim, porque a gente faz teatro, a gente quer falar, a gente quer tocar nas pessoas, a gente quer muita interação. E aí agora a gente está dando um passo para trás e descobrindo outras formas. Depois disso, eu me permiti assistir coisas e eu achei muito legal também. Eu assisti uma peça da Vilma, inclusive, que foi muito legal. Eram vários monólogos onde a gente podia escolher, era uma batalha de personagens. E aí chegava um personagem e fazia um monólogo, e aí vinha outro e fazia. E eu comecei a prestar atenção como estava tudo sendo executado. Que tinha todo um pensamento também por trás. Por mais que a gente estivesse bem distante, tinha uma luz sendo pensada, todo um figurino, toda uma maquiagem, toda uma composição, todo o posicionamento da câmera voltado para isso. E aí, para mim, eu não me adaptei muito bem com isso. A gente até tentou no Coletivo Panela Teatral fazer alguns vídeos, mas eu também tenho um problema enorme com câmera, não sei onde olhar, eu me sinto desconfortável. Mas assistindo, eu achei também que é uma forma de levar o teatro também para os lugares onde não chegam, né? Os lugares que têm internet e as pessoas não vão muito ao teatro. Acho que é uma forma também de aproximar. Esse distanciamento também acaba chamando mais gente para o teatro. Maravilha. São N perspectivas, né? A gente está, na verdade, descobrindo, engatinhando esse terreno inóspito, né? Bom, é isso. Alex, eu queria saber de você, assim, o que você pensa, o que você entende por esse processo, assim, não vou dizer volta parcial, mas, assim, de utilização futura, que não dá para falar de nada agora ainda, né? A gente está muito perdido, né? Tem nem vacina, mas queria que você falasse um pouco sobre essa coisa dos espaços abertos, das possibilidades de uso dos espaços abertos e... Fala comigo. Bom, assim como os outros colegas que falaram, eu também não me adaptei bem ainda a esse novo formato. O grupo que eu faço parte, a Peneira, hoje de manhã, inclusive, a gente estava tendo uma reunião justamente sobre isso, que no ano passado a gente basicamente deu conta de burocracia. Manter um CNPJ ativo, com todas as certidões corretas para quando vier a tal oportunidade do edital ou da emenda parlamentar, ou seja lá o que for, dá muito trabalho e custa muito dinheiro. Então, no ano passado, a gente tinha um cronograma de atividades. O grupo completou 10 anos no ano passado e a gente tinha uma série de atividades para fazer. A gente trabalha muito com atividades em espaços alternativos e ao ar livre. E com a pandemia, tudo foi transformado nesse quadrado aqui. E foi muito complicado, porque a gente não
é isso, a troca com o público, ela é fria, né? A pele, o contato, ele não existe. Por mais que isso aqui seja uma possibilidade de algum tipo de reinvenção, não é o teatro que a gente está habituado a trabalhar. Então, eu acho que esse momento e pegando só um gancho também na fala da Fernanda, da internet, de repente, aproximar, eu acho que existem as duas pontas. Existe a possibilidade de aproximar e existe a possibilidade de distanciar. Sobretudo quando esse mecanismo ele não é utilizado de uma forma atrativa. Então, as pessoas que já não têm contato com o teatro e quando se deparam com o teatro vivo ali, ao vivo, e acham incrível e normalmente falam, caraca, como é que eu nunca fui lá, nunca tinha visto e tal, é maneiro. E aí ter uma experiência com uma parada virtual e achar que isso aqui é o teatro. Eu acho que eu não acho que isso aqui, a internet, eu acho que é um caminho. Eu não vejo esse formato como o teatro que a gente se convencionou a trabalhar. Também fico pensando muito que o futuro tem a ver com o passado, né? Eu acho que a gente volta para a mesma lógica, a gente vai passar aí ainda um tempo com a pandemia rondando, né? Por mais que a gente tenha vacina e tal, tenha a história de mutação do vírus e tudo mais, e aí o teatro que a gente já via vazio de muitos anos, por um lugar também que as artes se colocaram num pedestal de elitismo, e a gente, de maneira muito árdua também, em geral, trabalha para conseguir agregar outros públicos, outros fazedores, no sentido de transformar isso aqui num negócio um pouco mais democrático. Com a pandemia, eu imagino que a gente tenha um problema de ocupação de espaço, da caixa cênica. Então, e aí isso vale para o teatro, vale para o cinema. O Leandro falou no início lá da gripe espanhola. Eu até andei pesquisando sobre isso por conta dos teatros lá da Praça Tiradentes, que era o grande lugar do teatro no Rio de Janeiro no início do século passado, e não encontrei nenhum registro, pelo menos na internet, do que aconteceu naquele período. Simplesmente parece que tem uma borracha ali, talvez, sei lá, nos arquivos da Biblioteca Nacional, talvez a gente encontre alguma coisa, mas na internet eu ainda não consegui encontrar nada que fale sobre como os artistas e as grandes companhias de teatro sobreviveram naquela época. E aí eu penso muito na volta lá, né, do que era o teatro no início, das ágoras e tal. Talvez seja isso, a gente voltar para o espaço público, a Baixada. A gente tem poucos equipamentos públicos, a gente consegue contar no dedo, talvez, de uma mão. E a ideia do espaço alternativo na Baixada sempre foi uma realidade, né? Afinal de contas, a maioria dos equipamentos que existem na Baixada são equipamentos que não pertencem ao Estado, pertencem a grupos, pertencem a organizações associativas e tudo mais. Então, eu imagino que a gente tem uma potência muito forte nas mãos agora nessa retomada que vai chegar, mas, ao mesmo tempo, tem um problema aí, que é a questão de como é que a gente aproxima e reconquista esse público, né? Reconquista o público que já frequentava e também cativa as pessoas que ainda não estão. Talvez a internet, funcionando de maneira híbrida com o presencial, ela possa ser uma forma de atrair um público para o teatro, e um público para as coisas que a gente pretende fazer. Então, acho que nos próximos 2 anos, talvez a Caixa Cênica seja um lugar que vá distanciar ainda um pouco o público que já era pequeno, ou que já era, em alguns momentos, reduzido. Então, vejo muito a ideia do espaço alternativo e dessa convenção entre a internet e o presencial numa possibilidade da gente, de fato, atrair um público e pensar também, voltar a pensar na questão da territorialização de público também, né? Acho que todos os grupos aqui, a gente tem os nossos públicos que já nos acompanham e tal, mas como é que a gente amplia isso, né? Que a gente sempre fala da bolha.
Como é que a gente... Enfim, isso já de muito tempo todo mundo discute isso, tá? Como é que a gente rompe a bolha, não sei o que e tal. E agora eu acho que não tem mais volta. Ou a gente rompe a bolha ou a gente está ferrado, porque colocar público no teatro daqui para frente, nos próximos anos, vai ser um baita desafio e eu acho que está nas nossas mãos também. E pensar em como é que a gente faz isso também, como é que a gente pressiona o poder público para caminhar junto com a gente. Porque a gente precisa de política pública que, de fato, incentive para a gente ter um desenvolvimento territorial, social e cultural das cidades. Acho que é por aí. Eu acho que é super por aí, né? Na verdade, a gente vai pensando e fazendo, né? Porque a nossa possibilidade é essa, na verdade, né? Pensar e fazer. E não tem outra alternativa, né? Por falar em pensar e fazer, Thaís, né? Queria que você, produtora, todos nós, né, de uma certa forma, acabamos nos produzindo e vamos para a cena com um trabalho artístico na boca e a produção na cabeça. Mas você é uma privilegiada, você é uma mulher que diz não ao palco com todas as forças possíveis e ela só produz. Mas é maravilhoso isso. Eu acho incrível, eu acho muito legal vocês terem o cochicho, ter esse luxo. Na verdade, isso é um luxo, é uma coisa muito bacana que nenhum de nós tem assim força para fazer, né? Porque eu preciso muita força para fazer isso. Quem é ator ou atriz a gente que é ator ou atriz quer se produzir, né? Quer realizar algum projeto, a gente acaba se produzindo. E como é que você não faz o que você está produzindo, o que você quer fazer, o que você quer levar para a cena? Mas no teu caso é uma experiência outra, que é uma experiência muito comum em outros lugares, em outras realidades econômicas de fazedores de cultura, mas na Baixada ela não é tão comum, né? Os coletivos, os grupos artísticos terem alguém que somente produz naquele coletivo. Eu acho muito, muito bacana isso. E queria que você falasse um pouquinho assim, sobre essa parada toda. O que vocês estão pensando? O que você, produtora, Thaísa, cria do IFRJ, o que você está pensando para esse momento de pós-pandemia ou de durante a pandemia? Como é que é isso? Você pensa agora nos teus projetos, em botar lá na rubrica tantos reais para comprar álcool gel para distribuir para os espectadores? Não, parece engraçado, mas é isso também, né? Tem lá uma linha do orçamento que é para comprar máscara descartável e doar. Olha lá, ela já tem um galão. Mas isso aqui é uma folha. Comprei 2. Não estou vendo esse desenho direito. Esse desenho que está na frente do galão. Uma folha verde espetadinha. Peraí, deixa eu te... Aloe vera. Aloe vera. Álcool gel com aloe vera. No teatro, uma folhinha verde no álcool gel, aloe vera. Entendi. Então, só para entender... Aí você bota lá na rubrica dos projetos que está fazendo neste momento, álcool gel, máscara descartável. O que você está pensando? Como é que está pensando a produção para esse momento, para o momento daqui a pouco? Como é que produzir algo e pensar em passar por esse momento? Bom, primeiro que você tocou na minha tese de doutorado, talvez de pós-doutorado, né? Você falou aí sobre a questão da produtor artista. Quando eu chegar lá, né? Produtor artista. Eu brinco, galera aqui Tá falhando. do grupo. Só para mim que tá falhando?
galera do Cochis que eu falo. falhando Para mim, tá falhando também. também. Sim, tá falhando. Vocês E ficam nesse a teatro, Thaisa travou na eu que fico beleza. aqui trabalhando de verdade. E aí eles falam, né? Trabalhar de verdade é carregar folha, né? Não acredito. Tô aqui linda, de repente falha. Trava na beleza. Espera aí, vou desligar o WhatsApp. A gente, o produtor só não pensa numa internet boa. Não fica com as outras coisas ligadas. Não sei, é só nossa. Tá né? bom agora, Leandro? Melhor, tá um pouco melhor. Tá funcionando? Não tá ruim. Tá ruim. É porque o nome já da sua desliguei. internet, eu acho que é isso. Tá Eu acho que é o funcionando? nome da sua rede. Pra mim tá Já? funcionando bem agora. Tá chegando bem. Vamos lá, segue então. Me pula, ué. Daqui a pouco eu vou. Olha, eu vou te Tá pular. de boa, Leandro? Tá de boa, Fazola? Eu tô ouvindo Não, em então eu tempo vou- real, a sim, imagem que tá porque travando um realmente pouco eu já para sou. mim. Então fala com a gente. Fala com a gente que a Me gente pula. vê se. Eu fico por último. O produtor é sempre assim. Vou falar Então me deixa eu saber mexendo menos, então. Pode ser? Vocês me ouvem bem? Fala então, pra gente ver Então, se é vou só ser mais imagem. sucinta para não atrapalhar. Estão me ouvindo? O áudio tá indo bem, a imagem. Faz assim, então, ó. sim, a Sugestão princípio a aqui, gente ó. Peraí. Fecha a tua câmera que vai ficar só a tua foto bonita com as tulipas vermelhas e tal, e você só fala. Vamos ver se melhora. Ó. Tem? Partiu o podcast. E aí? Melhorou o podcast? Sim, melhor. Tá Nossa, de boa? Ótimo. tá de ótimo. Maravilha. Internet Aquelas de tulipas mesquita ali me nota representam. Então, assim, a gente, a princípio, foi um baque muito grande, né? Essa questão da pandemia, porque a gente, além de grupo de teatro, a gente é uma produtora, né? Então, a gente trabalha em diversas outras frentes, diversas outras linguagens, enfim. E a gente estava com uma agenda já bem cheia ali para frente. E a gente parou não só de entrar o financeiro, como também a nossa produção. A gente se encontra muito aqui, a galera do grupo todo. A gente tem um espaço, né, que a gente faz a gerência aqui, que é o Centro Cultural Oscar Romero. Então, o nosso teatro é onde a gente se encontra. E aí tudo parou, não só a parte financeira, como a produção em si. E ali a gente ficou durante um tempo. Depois a gente retorna a trabalhar, não pelo financeiro, porque isso realmente não estava voltando, mas pela necessidade de produzir, a necessidade de fazer. E aí eu vou responder o que você me falou, Leandro, porque você me perguntou, mas primeiro eu queria falar que eu acho isso muito perigoso, essa questão da gente se reinventar e da gente dar um jeitinho, porque ao mesmo tempo em que a gente dá um jeito e a gente se vira, a gente acaba fazendo com que o poder público não assuma o que é de dever dele, né? O artista se vira, lá eles se virando, lá eles dando um jeitinho, lá eles usando o Zoom, e aí não cumpre com a sua obrigação de fomento à cultura, né? E aí vem esse tipo de pensamento. Eles estão ganhando dinheiro para ficar em casa. Então, assim, acho perigoso isso da gente se reinventar com tanta, entre aspas, muitas aspas, com tanta facilidade. Porque para a gente aqui também foi bem difícil. E o mesmo medo de passar essa grana, passar desses projetos, passar do maio, como será?
E aí você me perguntou sobre álcool gel, sobre máscara e tudo mais, mas a gente precisa pensar nisso, mas a gente precisa pensar nisso a partir de que verba? A partir do quê? Porque a gente não tem perspectiva, né? Então, assim, eu vou comprar álcool gel, eu vou comprar a máscara, mas para quê? Para apresentar o quê? Como é que eu vou produzir? Quem é que vai assistir? Você disse que apresentou um espetáculo para uma pessoa, 2 pessoas, uma câmera. A gente, em outubro, foi, um pouco antes de outubro, reduzir... Não, em outubro, a gente foi convidado a apresentar um espetáculo nosso. Nessa época, estava caindo muitos casos. Então, a gente foi convidado a apresentar lá no Tijuca Tênis Clube. E aí a gente produziu tudo, organizou e tal. Só que a produção era para dezembro. E aí, quando a gente chegou em dezembro, foi um pico de novo de contaminação. E aí era isso. 2 pessoas, 3 pessoas. E para além disso, a gente já apresentou para 2, 3 pessoas, mas não com uma situação tão esquisita, tão estranha, sabe? De você não poder receber aquela criança que estava ali, não poder abraçar os personagens, não poder bater foto. Então, assim, não é só o fato de ter 3 pessoas, mas de ter 3 pessoas sem qualidade, né, de receber, de fazer diferença. Então, sim, o meu pensamento é esse. Pensemos em máscara, pensemos em álcool gel, em tudo. Mas para quê? Esse é o momento em que, mais do que nunca, o poder público precisa tomar a frente e a gente precisa pressionar e perceber que nós somos o ponto mais frágil dessa pandemia inteira. Não tem como não repetir isso. Os primeiros a parar e os últimos a voltar? Com certeza. Com certeza. Eu acho que é uma provocação, na verdade, né? Que eu estou aqui, esse papel é até um pouco desagradável, porque na verdade, a gente fica construindo um ponte de provocação para esse diálogo, e é uma construção complexa, né? Não é tão simples. Eu queria ouvir, assim, quando você fala do poder público, quando você fala alguma coisa, acaba puxando a outra, né? Eu acho que o papo foi interessante também. A gente está caminhando para o final agora, vamos ouvir o Adriano e o Cesário nessa ordem. E quando você fala do poder público, que é o momento do poder público cada vez mais se colocar, porque é impressionante como isso também é uma coisa que gritou muito para mim agora, no momento de pandemia, em que eu ajudei na construção, a implementação da Lei Aldir Blanc aqui em Queimados. É impressionante como nós não somos vistos como uma cadeia, como uma fatia da economia desse país. A economia criativa, ela não é enxergada, ela não é respeitada, ela não é vista. Não há um entendimento de que qualquer recurso, qualquer incentivo, qualquer valor que é inserido dentro das produções, dos eventos, das atividades atreladas à economia criativa, ele se multiplica. Ele se multiplica não só em ações de bem-estar social, de atividades que melhoram o ambiente de uma cidade, ele se multiplica economicamente mesmo. É inacreditável que a gente tem que ficar repetindo que o pipoqueiro, que não é artista, que não é dançarino, que não é ator, que não é músico, o pipoqueiro que para na frente do teatro, na frente do circo, na frente da casa de shows, ele ganha um dinheiro para sustentar a família dele graças àquela atividade artística que está acontecendo ali dentro daquele espaço. A gente precisa ficar repetindo esse exemplo que é tão óbvio e que é tão comum em qualquer cidade que tenha um parquinho
tá Agora fui eu. Voltei? Voltou. Voltou. O melhor é que a gente nunca sabe se é você ou se é a gente aqui, né? Né? Isso é maravilhoso. Imagina. Eu tava super achando, nossa, minha internet tá aqui ruim, não tô ouvindo nada que ele tá falando. Não, é o que apareceu aqui para mim. Você está desconectado, não sei o quê. Braga da Thaísa, né? Que ela tá ali revoltada, que teve que fechar a câmera, então. Olha lá. Viu? Sabia. Adriano tá por aí? Já falei demais. Adriano tá por aí. Deixa eu passar para o Adriano. Tô sim. Como a Thaísa fez o gancho do poder público, eu queria ouvir você, o Adriano, aí na tua cidade, ou na relação que você, dentro da tua cidade, cria como fazedor de arte e cultura para trazer recursos através de iniciativa privada, através de editais públicos, trazer recursos para a economia da cidade, não só para o teu coletivo, para você enquanto artista sobreviver, mas como que é essa relação com os patrocínios, os recursos que chegam ou não para a cidade de Itaguaí através do teu produto, da tua realização enquanto empreendedor do campo cultural? Então, Leandro, primeira coisa que tô adorando aqui o bate-papo, a escuta de todas as possibilidades de troca, né? Eu acho, assim, essa discussão da questão do fazer teatral. O teatro é uma arte viva e, assim, esse novo jeito de fazer não é teatro. É só paliativo. É convivência, de fato. Eu acho que, como todos vocês, a gente tem, durante a pandemia, a gente tem se desafiado de se conectar, né? De fazer questão, mesmo às vezes sendo um saco, tá na internet, tá ouvindo outro, mas acho que a nossa capacidade de escuta e de convivência pela internet aumentou muito. Agora, essa questão do patrocínio é sempre complexa, né? Eu acho que eu comentei antes com vocês nos bastidores sobre um projeto que o nosso grupo aqui foi contemplado no edital pré-selecionado da Vale, e depois a gente esbarrou lá na Lei Rouanet, na Secretaria Nacional de Cultura, com um projeto aprovado, parecer positivo, não foi publicado no Diário Oficial, a gente perdeu o patrocínio. Então, isso assim, é bem impactante, né? Depois do trabalho de toda uma equipe, né? A gente não tem uma pessoa específica de produção, normalmente eu assumo a produção, como é lá o pessoal lá de Mesquita, do Coxis, que tem o luxo de ter a Thaísa como produtora. E, assim, foram meses de trabalho, né, para poder construir a parte burocrática, que é bem difícil, e depois a gente perdeu. Também gostaria, assim, de contribuir com vocês, que a gente aqui da Turma em Cena, a gente, no último dia 13, fez a primeira retomada presencial, né, em Seropédica, e foi muito impactante para a gente, porque a gente fez um espetáculo do início ao fim, tocando, cantando, na perna de pau, atuando, todos os atores de máscara, público de máscara, com distanciamento social. Isso, assim, é algo assim que não nos pertence, mas foi necessário fazer para a gente poder fazer presencialmente. Mas mesmo fazendo de máscara e estando presencial, teve pele, teve possibilidade de encontro com as pessoas. Então, foi afetivamente muito potencial nesse quesito. Agora, acho que talvez no processo estético, de olhar, de ver com máscara, não tem a mesma beleza cênica. Mas é isso, a gente está aqui se desafiando, a Turma em Cena, muitos dos nossos processos acabam sendo pelo Meet, que são pouquíssimos encontros do grupo presencial nessa retomada. Dá um salve aí para o Thiago, que a gente vai estar sábado lá em Paracambi, na Casa Uivo, com o Ralph. Oba! E a gente está sábado lá, 10 horas, pode ir lá para Casa Uivo, de máscara,
com todas as proteções. Também compartilhar com vocês que eu faço parte de um grupo de trabalho com o pessoal da Fiocruz, que é com o pessoal do MAR, Movimento Artista de Rua, com o pessoal da Agicirco. E, assim, não tem receita. Os próprios especialistas da Fiocruz dizem que, a gente tem que ir retomando atividades aos poucos, cumprindo todos os protocolos de segurança. Eles não estão aconselhando o isolamento social mais, entendeu? Mas, enfim, ninguém tem resposta de nada. A gente pergunta assim, qual é o protocolo? Não, para cada território, para cada setor, para cada rua, para cada coisa é uma coisa diferente. E, assim, sempre tem várias dúvidas. Enfim, a gente não tem a receita do bolo, né? Sendo que barreira sanitária não é só quando a cidade fecha, né? A barreira sanitária é quando a gente usa máscara, é quando a gente coloca álcool em gel, quando duas pessoas estão conversando, as duas estão com máscara e água com sabão e etc, né? Enfim, essas são as barreiras sanitárias possíveis. Mas eu não sei, Leandro. Sinceramente, eu não tenho resposta, entendeu? Tem um espetáculo aqui que a gente está fazendo de forma híbrida que resolveu só fazer pela internet, porque a gente não consegue ensaiar, né? Precisa ter tempo de ensaio presencial e não consegue fazer, né? E aí a gente vai estrear um espetáculo aí daqui a 1 mês, 2 meses, de forma híbrida, né? A gente não querendo, mas eu acho que só tem uma coisa que eu tenho certeza, que a gente não pode deixar de fazer. A gente tem que continuar lutando e a gente precisa, como a Thaísa falou, garantir orçamento. A gente sabe que as cidades não votaram o tal do PPP, plano plurianual. Ano passado o Leandro estava como gestor. Então, a gente precisa continuar brigando para garantir orçamento, porque esse prazo de execução da Aldir Blanc vai acabar e a gente precisa continuar fazendo. E sabe que o nosso território precisa da gente, os nossos territórios e toda a nossa teia aí. É isso, gente. Estou aqui muito feliz da gente estar juntos aí, cara. Muito brilho nos olhos aí, muito fazer teatral aí. É isso. Ai de nós se não fizermos também, né? Porque tem uma coisa que é seríssima nessa história toda e que às vezes a gente não discute, não debate, não falam sobre nós e nem nós falamos sobre isso. A gente precisa fazer também, né? É uma parada muito mais interna do que externa. Há uma necessidade real em nós de fazer o que a gente faz. Então, bom, ouvindo você falar, Adriano, eu fiquei lembrando também que nós, Queimados em Cena, perdemos um edital, um momento assim extremamente complexo. Marcelo Viegas, que é meu parceiro, que é uma figura primordial dentro da Queimados em Cena e totalmente atarefado com outras demandas e também com problemas, né, no meio dessa pandemia toda, e eu envolvido até o pescoço com o Aldir Blanc aqui na realização da cidade. A equipe, que era reduzidíssima, passou ainda a ser mais reduzida por conta do processo eleitoral. Então, foi muito difícil realmente implementar a Lei Aldir Blanc aqui. O que nós conseguimos foi uma loucura. Eu nem sei como, não sei dizer a vocês como a gente conseguiu fazer o que a gente fez aqui. Se não fosse o Conselho de Cultura aqui, eu acho que a gente não teria o gás desse valor que chegou para a cidade. Mas, com erros e acertos, a gente conseguiu de alguma maneira. Mas, obviamente, eu me dediquei a isso de uma maneira que não me sobrava tempo para dedicar mais nenhuma outra coisa. E nós ganhamos um edital do governo do estado, dentro do processo da Aldir Blanc, para realizar o Festival Teatro de Queimados pela Companhia Teatral Queimados em Cena, com recursos da Aldir Blanc, R$150 mil, já dentro do escopo do projeto, convidando os grupos da Baixada. Seria uma edição só com coletivos da Baixada, mas infelizmente caímos em exigências que a gente não conseguia resolver.
gente não ia conseguir resolver a tempo, dentro do prazo do edital, das obrigações pessoais que nós tínhamos para largar isso e correr atrás disso. Então, uma coisa levou a outra, que levou a outra, e nós saímos do pleito, mas com pelo menos, né, porque a gente se agarra sempre num porém para ficar menos deprimido. Pelo menos assim, a nossa pontuação foi incrível, a gente tinha realmente um projeto bacana e possibilidades reais de ter realizado aquilo. Mas a gente estou dando esse histórico para fechar também aqui e fechar com o Cesário falando sobre essa realidade toda, tudo que você ouviu, né? Uma costura aí do que você ouviu e do que você está vivenciando, né? Porque, na verdade, acho que tem uma coisa que muito me incomoda em toda essa história do isolamento, do Covid, como é que a gente faz para voltar, e vai voltar ou não vai, é espaço aberto, é sala fechada, tem uma coisa que a gente já vivenciava uma dificuldade enorme de levar público para as salas de espetáculo, e a gente, nessa situação, eu me pergunto assim, como é que vai ser o pós mesmo, né? Porque a gente vê os bares lotados de pessoas que não estão nem aí para a pandemia, se tem pandemia, se não tem, se vai levar o vírus para casa, se vai encontrar com o idoso da família. Ninguém está querendo saber disso. A galera quer ir para o bar, quer ir para as festas proibidas e tal. E é essa mesma galera que não vai ao teatro de hipótese alguma, porque se houvesse um pensamento assim, então vamos abrir o teatro, porque o pessoal está indo na praia, está indo no bar, não sei o quê, essa galera vai lá e tal. Essa galera não vai lá. São sempre questionamentos, né? Que a gente fica, como é que não é? Mas vamos lá, Cesário, faz a tua fala aí para a gente entregar a bola para o Alexandre. Eu acho que praticamente tudo já foi falado, cada um foi falando um pouco do que está acontecendo. A gente aqui em Caxias, na Companhia de Arte Popular, o ano passado a gente não fez nada, né? Porque, assim, ficou muito perdido, né? Se essa galera mais jovem tem dificuldade nessa adaptação, nesse teatro virtual, usar a internet, imagina a gente que está todo mundo já com mais de 50, e por mais que a gente use, né, internet e tal, então, imagina a gente se adaptar a isso. Então, a gente ficou o ano inteiro praticamente sem fazer nada. A companhia realizou uma live show que foi convidada pela UF, e aí foi uma situação onde a gente tinha que contar a história da companhia e cantar as músicas. A gente sentado para caber no celular, 7 pessoas sentadas assim, tocando instrumento, e é uma sensação muito onde a gente entra e canta, e sorri, e dança, e pula, né? E aí a gente está ali, e isso foi interessante, mas para a gente falta essa coisa, né? E a gente com aquele medo que todo mundo está tendo de estar junto, né? De estar todo mundo ali naquele bloquinho para aparecer no celular. Isso foi em outubro. Então, assim, a gente passou um ano praticamente parado, sem se encontrar, A gente começou com reuniões no Zoom, e depois a gente começou, aquilo foi se desgastando, a gente se afastou. Então, porque foram situações muito complicadas, cada um com seus afazeres. E aí, assim, vamos ver, eu vou dar um alento. Eu acho que 2021 a gente não tem a vacina, a gente ainda está na mesma situação, mas eu acho que essa questão da Lei Aldir Blanc deu um respiro, né, para os artistas. A gente está começando a realizar as coisas dentro dentro dos protocolos, vamos dizer, mas eu acho que todo mundo conseguiu dar uma respirada, de a gente estar se vendo, produzindo, e eu tenho esperança de que esse ano a gente tem aí, como muita gente, desde o ano passado, a gente tem o edital da FUNARTE, que a companhia foi contemplada para o final do semestre, tomara que já esteja todo mundo já podendo trabalhar. A Lei Aldir Blanc, de alguma forma, a companhia está trabalhando com outros coletivos da Baixada, que eu acho que isso também, nesse momento,
eu acho, a gente já tem isso aqui na Baixada, que são essas parcerias, né? De a gente estar junto sempre. Eu acho que cada vez mais reforçar essa coisa do estar junto, né? Dos coletivos, dos artistas, trabalharem e fazerem essa troca. Eu acho que isso é uma maneira da gente ir retomando e para que a gente não se perca. É aquela velha, não quero cair no clichê de ninguém soltar a mão de ninguém, mas acho que cada vez mais a gente tem que estar muito próximo nessa troca, porque eu acho que para retomar esse momento, como foi falado aqui, da gente, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, a gente conseguir trazer esse público de volta, a gente tem que estar muito firme e seguro, um na mão do outro, para que a gente consiga retomar, porque está difícil, às vezes desanima, mas eu acho que há boas perspectivas, pelo menos é o desejo de todos nós, eu acho que é isso. É isso, né? É o nosso sonho que a gente trabalha, né? É o nosso sonho que a gente acordado vai trabalhando enquanto sonha ele, trabalhando para realizá-lo enquanto vai sonhando. A Queimados em Cena está nesse momento retomando os processos de ensaio, até por isso que o Fazola falou, meus editais dão uns prazos, eu quero saber se você está na pandemia, não. Então a gente está retomando o processo de ensaios com seta. Rapaz, e como é ruim ensaiar de máscara e face shield, né? Nossa, uma loucura, meu Deus, né? Que inferno. Uma loucura. Bom, vamos retomando aí o processo de ensaios com o Lino, com o Vânia, do Marcelo Viegas em cena, fazendo a cerca. E é isso, né? A gente fez várias reuniões de Zoom e eles ensaiando, e agora como é que vai encontrar a equipe técnica que tem que começar a criar a partir de alguma coisa que assiste, aquelas coisas. Eu quero agradecer imensamente a vocês pelo tempo, pela troca, pelo carinho, pelo afeto. Quero agradecer imensamente a vocês por continuarem fazendo o que vocês fazem. Agradecer a todos vocês de verdade, porque cada um de vocês me motiva muito nos seus lugares de fazimento, nas ações que vocês realizam, no envolvimento de vocês com o território de vocês. Eu me sinto extremamente impulsionado a fazer as coisas que eu faço, e também olhando para o lado e vendo vocês trabalhando. Agradecer ao Alexandre por esse convite maravilhoso e por mais esta realização, mais esta ação na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense como um todo. Deixar aqui mais uma vez registrado a importância do trabalho que você e a sua equipe fazem na cidade de Nova Iguaçu, Alexandre, a diferença que vocês fazem na história da Baixada Fluminense, na história da cultura dessa região. Esse é um evento, uma ação, um festival que já começa com um pé mais que certeiro, né? Fazendo uma homenagem super importante a 2 grandes artistas da nossa região, um que virou uma estrelinha há pouco tempo, que é o Celso Muciaro, de quem eu tenho uma alegria de ter visto criança trabalhando no Teatro Arcádia, onde eu comecei a assistir espetáculos e infelizmente não consegui realizar um sonho tão grande que eu tinha de fazer um projeto registrando com muita qualidade todo o histórico de carreira dele, e o outro que é o nosso queridíssimo Valentim, que está aí resistindo às dificuldades da arte na Baixada há tantos anos. Está aí trabalhando, continua nativo, fazendo Nilópolis, representando Nilópolis, representando os nossos artistas, com o seu formato de trabalho, a sua possibilidade de ação, com o seu jeito seu nicho, né, que ele foi criando, estabelecendo aí na Baixada, na cidade de Nilópolis.
É isso, gente. Agradeço imensamente a todos. Alexandre, e deixar aí a fala final esse nosso papo de hoje. Bom, eu me sinto assim muito honrado de poder dividir esse espaço aqui com vocês, tá? A Thaisa, o Alex, Cesário, Fazola, Fernanda, Linda, Tiago, Adriano, Leandro, né? Muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer aqui nesse momento a equipe da Escola Fábrica dos Atores, os produtores do evento, Wellington Fagner, Alessandra Fernandes, Tiago Morelato, agradecer ao Natan Morelato, ao Felipe Schweng aqui na transmissão, às alunas e alunos da escola que sempre apoiam muito, muito o trabalho, né, que abraçam, que entendem verdadeiramente o que é o sentimento de pertencimento. E eu gostaria de terminar falando compartilhando um pensamento que talvez já tenha virado clichê na minha boca, porque eu falo muito, e eu nem pretendia falar, mas veio na minha cabeça um negócio assim, fala isso. Então, diante de tudo aquilo que nós ouvimos, assim, contribuições importantíssimas de todos vocês sobre a nossa resistência, né, teatral frente à pandemia e as nossas perspectivas para o futuro, embora não tenhamos nada que seja dito ou tido como âncora, né, do tipo vai ser assim, vai ser assado, vai ser cozido, vai ser frito. Né? A única coisa que nós sabemos é que a gente vai continuar resistindo e buscando fazer o nosso trabalho cada vez melhor. Então, eu gostaria de compartilhar um pensamento do Chico Buarque, que é a história é um carro alegre, cheio de gente contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. E eu fico feliz porque, como o Leandro falou, todos vocês, todos nós, não ficamos parados contemplando o bonde da história. Nós estamos dentro desse bonde da história, né, para não sermos atropelados, mas sim para, historicamente, na Baixada Fluminense, darmos a nossa contribuição, assim como, né, essa estrelinha, né, que é o Celso, um dia deu a sua contribuição, assim como o Valentim tem dado enormemente a sua contribuição e tantos outros fazedores de cultura. Quando você fala do Seta, eu lembro do Lino, quanto tempo militando na Baixada Fluminense, e se a gente for começar a citar, vai ficar tarde. Eu termino assim de emocionado, agradecendo mais uma vez, citar aqui o nome da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado, que, através do edital de fomento a festivais, né, nos contemplou, dando a oportunidade de fazer, aí, pela Lei Aldir Blanc, né, o Festival BXB. Amanhã começam as apresentações das cenas, se vocês puderem acompanhar pelo canal, vai ser aí um grande prazer, ok? Então, nos despedimos aqui, muitíssimo obrigado. O Schweng vai colocar a vinheta aí, né, para rodar nos minutos finais, nos segundos finais, né, porque não deu para colocar no começo, problemas de transmissão, mas, enfim, beijo no coração. Check.